Aula de funções vetoriais. Bom, introdução. Funções com valores vetoriais. O que são essas funções? São funções vetoriais de uma variável. Observe aqui na parte de baixo a função em t, onde t é uma variável real. Entretanto, nós estamos num domínio vetorial, né? Um conjunto de números reais cuja a imagem não é números reais, e sim vetores. Repetindo, o domínio é real, mas a imagem é vetorial. Então, por exemplo, aqui o movimento de uma partícula no espaço, né? Podemos associar uma partícula no espaço como sendo um ponto no espaço. Observe que o deslocamento desse ponto em cada instante de tempo descreverá uma curva. Então, essa curva está aqui parametrizada em relação ao eixo X, lembrando que eu estou no espaço. Então, ela vai ter eixo X, eixo Y, eixo Z. As três dimensões, né? Abscissas, ordenadas e cota, né? Nós temos aqui um sigma T, pode ser outra letra também, grega, representando as três direções. A direção X, dita aqui em cima, Y e Z, definidas no intervalo I. I está contida nos reais, com valores em R3. Observe, o I é real, mas nós temos aqui três componentes, então R3. Um exemplo é sigma t igual a t ao quadrado, cosseno de t e t ao cubo. Então, a variável x em t vai ser t ao quadrado, a variável y em t vai ser cosseno de t e a variável z em t vai ser t ao cubo. Olha aqui o que a gente falou agora. Nós temos o ponto no espaço, esse ponto definido por um x, y e z em t. Porque aqui, esse ponto vai se deslocar, né? Esse ponto vai se deslocar no espaço. Mas nós estamos focados na variável sigma, que é o vetor. Então, esse vetor vai estar acompanhando essa curva. Ele vai estar acompanhando a curva. Nesse caso, você tem que analisar o vetor, o comportamento do vetor, ele percorrendo esse ponto. Esse ponto aqui está andando e esse vetor está acompanhando. Então, esse vetor acompanhando, você tem como definir uma função que descreve a variação vetorial. Observe, o ponto está variando, no caso aqui, em três dimensões, x, y e t, e o vetor, desculpe, x, y e z. E o vetor está acompanhando o parâmetro t. Ele é definido a partir de uma parametrização. Essa parametrização está relacionada também aos três eixos aqui do plano, no caso aqui, o plano cartesiano espacial. Então, quando nós definimos uma função vetorial, né, definida no intervalo I, para cada t pertencente a I, nós vamos associar um vetor f. Olha aqui o símbolozinho em cima de vetorial, a setinha.
Vamos associar um vetor f no espaço. E aí nós temos uma notação, né? Vamos usar uma notação. No caso das funções vetoriais, nós temos que usar a notação um pouco diferente de uma função real, né? Uma função no domínio dos reais apenas. Aqui nós sabemos que a imagem vai ser um vetor. Então, nós temos que ter que essa função vetorial, ó, setinha indicando isso, é igual a uma função vetorial no parâmetro t. Então, nós vamos ter uma função em t, definindo uma função vetorial. Lembrando que t é a parametrização. Logo, nós vamos poder escrever da seguinte forma. Em vez de colocar o x, y e z, eu posso colocar a função 1 em t. Isso estou fazendo de forma generalizada, né? A função 1 em t no parâmetro, no vetor canônico i. O i está associado à direção x, a abscissa, mais a função 2 do parâmetro t, aqui estaria relacionado ao vetor canônico j, que está associado à nossa variável y, né, a direção y, que seria a nossa ordenada. E a função 3 aqui, nós estamos no parâmetro t e estamos com a variável canônica, né, o vetor canônico k. O k ele está associado à variável z, né, a cota. Então, essa aqui é a síntese de nossa explicação. Você está adquirindo um novo conhecimento que está relacionado à definição da função vetorial. Se nós estamos no espaço, como nós colocamos no primeiro exemplo, nós vamos ter direção I, que é x, direção J, que é a variável y, ou eixo y, melhor dizendo, direção Z, que é direção K, né, que é a variável Z, que é a nossa cota. Se eu tiver apenas no plano, não tem essa última aqui não é necessário a gente mostrar. Então, uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e a imagem é um conjunto de vetores, é essa função vetorial. Vamos dar alguns exemplos já já. Mas aqui temos, considerando um ponto já, olha, um ponto, nós vamos partir desse ponto para escrever a nossa função vetorial. Observem aí que nós temos x, y e z. Né? Então, esse ponto tem x, y, z. No lugar, né, da função, eu coloco o x relativo a meu eixo x, a y e z. Então, aí nós temos o ponto aqui na figura e o nosso vetor. Observe, o vetor variando em relação a x, y, z. Definido, observe, aqui é apenas um vetor. É o vetor posição do ponto P. Aqui a gente não tem a função, né? Aqui só tem um vetor num ponto. A função a gente tem que considerar, voltando aqui, ó, esse comportamento aqui, ó, parametrizado na variável t. Então, nós temos esse conceito para passar para vocês agora. E aqui temos um exemplo para a gente colocar lá no GeoGebra. A gente vai colocar esse exemplo no GeoGebra. Movimento de uma partícula sobre uma circunferência. Olha aqui. Olha a função vetorial no plano. Atenção. Não temos o vetor K. Então, você tem o cosseno de t como variável x, né, como correspondente ao domínio de x.
e comportamento em x, e o seno de t em y. Então, essa é uma função vetorial. Observe aqui a setinha em cima do f, as setinhas em cima das componentes. E aqui você está vendo o que ela vai representar. Esse comportamento aqui, ó. Nós temos aqui o vetor, está de azul, tá vendo? No ponto. Qual é o ponto em questão? É o ponto x em t e y em t. Mas nós podemos usar aqui a variável, ou melhor, a função 1 em t, que é a x, né? Que é o cosseno de t, e a variável seno de t, que é f2. Então, eu vou partir para mostrar isso aqui, esse conceito, no GeoGebra. Então, a gente vai ver aqui rapidinho. Vai aparecer aqui a nossa função. Está carregando. Opa! Aqui. Vamos lá, desliga o som, por favor. Então, aqui temos a função. Ela tem aqui, já estou finalizando essa primeira parte. Temos a função seno e cosseno. Aqui está invertido em relação ao exemplo, mas não tem muita dificuldade a gente colocar aqui, não. Cosseno, né, de x. Ele já tinha entendido aqui. Pronto. Está de verde. Agora vamos colocar o seno. Seno de x. Pronto. Pronto. De preto está aqui nossa parametrização. Depois eu vou mostrar a vocês a parametrização como faz. Mas olha aqui, eu quero que vocês observem. Olha, não... Vou dar um zoom. Eu já coloquei aqui um controle deslizante. Então, olha, observem aqui o que está acontecendo. Olha o comportamento vetorial. Partindo dessas duas funções. Eu vou apagar elas duas e vocês vão ter uma visão melhor. Olha, comportamento vetorial. O vetor saindo da origem, ele vai percorrer esse caminho aqui, ó. Esse é o caminho que o vetor está percorrendo. Então, nesse momento, eu estou mostrando exatamente aquele exemplo, né, daquela curva que nós vimos agora. Ela está sendo uma função vetorial no plano, certo? No plano. Eu tenho aqui linkado mais outros casos. Deixa eu ver se aqui ele carrega direitinho. Está carregando um pouco lento. Então, vamos esperar ele carregar. Bom, como é que eu fiz essa função aqui no GeoGebra? Eu vou mostrar para vocês. Abrindo outro link, né? Acho que é melhor deixar isso aqui trabalhando. GeoGebra Classic é o que eu prefiro utilizar, né? Como ferramenta de trabalho, ele é online. Então, gosto de utilizar ele aqui. Então, a função vetorial que nós vimos, né? Recapitulando, ela recapitulando aqui também, ó, cosseno de t, né? Cosseno de t na direção i mais seno de t na direção j. Então, nós vamos aqui agora mostrar como é que é feito no GeoGebra. Colocar aqui uma função f, que seria a função 2, né? Função 1, melhor dizendo. Vamos ver aqui com calma. Cosseno de x, pronto. Ela já traçou aqui cosseno. Essa é uma função dos reais, mas ela vai ser a nossa variável aí. Ela vai estar relacionada ao comportamento do eixo x do nosso vetor. Vou chamar a função g de seno de x. Pode escrever x logo, né? Sem perder tempo com esse contato aí. Pronto. Tá aqui as duas, vou dar um zoom. Olha o que acontece.
Isso na mão não é complicado de fazer. Eu vou colocar aqui curva. Olha aí. Curva. Eu vou aqui, primeira expressão é a função f, mas já no parâmetro t, ok? Aqui eu já vou botar a função g no parâmetro t. Vou colocar a minha variável, que claro que é a variável t. É o parâmetro t. O valor inicial eu vou colocar 0. E o valor final, 2π. Então, 2π. Pronto. Ela já está aqui traçada. Vou apagar, ó, como estávamos vendo lá na figura da função vetorial. Então, aqui temos o vetor, mas essa função descreve esse comportamento aqui, ó. O vetor pintando essa área aqui, ó. Pintando essa área. Então, ele descreve o movimento do vetor. Então, aqui novamente mostrando no GeoGebra o comando está gravado, aí vocês podem ver depois. Só que no lugar aqui de 2π eu coloquei um deslizante. Eu botei A, botei aqui um controle deslizante. Né? Botei o controle deslizante aqui para a gente usar. Aqui está chamando de B. Então aqui tem o controle deslizante, tá vendo? Então aqui no lugar do... Vou apagar aqui, ver se ele aceita colocar aqui o A. Vou colocar aqui. Pedir controle deslizante. Botar aqui o A. Às vezes fica bugadinho aqui, né? Ó. Não tá lendo? Calma. Agora aqui eu vou colocar. Pronto. Tá vendo? Aí é só configurar aqui a faixa de trabalho. Vai de 0 a 2π. 2π é 6,28. Vou botar 6,28. Tá em radianos. Não entende aqui. Eu botei ponto. Botei. Pronto. Então tá aqui. De 0 até... Faltou um pouquinho aqui para fechar a circunferência, né? 6,30 resolve aqui, então. 6,3. Vê se vai. Agora, fechou? Fechou. Tá aqui o comportamento do vetor. E aqui é só botar automático, ele fica aí girando para a gente. Então, essa é a ideia primeira ideia da aula, que é função vetorial.